Desde do dia zero, praticamente, quando nem software tinha um PPT, uma boa ideia, a Linda já nos aconselhava. Eu digo para vocês que eu aprendi muito com a Linda, assim, do que eu sei desse mercado, do tema das mudanças climáticas, muito eu aprendi escutando a Linda falar e dar aula, e eu estou muito feliz de poder compartilhar isso com vocês aqui hoje, de poder, como DIP, abrir esse espaço para vocês terem o mesmo prazer que eu já tive várias vezes de escutar a Linda falar e aprender com ela. Então, obrigado, Linda. Ao final, nós vamos falar, nos últimos 5, 10 minutos, também um pouquinho das soluções da DIP, do trabalho da Linda de consultoria, mas a ideia é, durante os primeiros 50 minutos, a gente focar em conteúdo. Um combinado que eu queria fazer com quem está aqui na sala virtual, nós estamos com 25 pessoas, mais... São 25 pessoas e tem as outras pessoas que estão aqui escondidas, mais 15 pessoas. Então, nós estamos aqui com 40 pessoas, né? Não deixem de perguntar dúvidas, não deixem de mandar comentários, tal. A ideia é que aqui seja um ambiente de sala de aula, que estamos aqui num público relativamente pequeno, bem restrito, né? A gente mandou convite só para clientes e prospects que sejam muito próximos da DIP, então é um ambiente bem reservado, bem privilegiado, então sintam-se livres, à vontade, para perguntar, para questionar, mandar suas dúvidas, perguntas, para a gente tornar esse ambiente interativo. Então, Linda, passar o bastão para você e já com uma pergunta, né? E a gente está falando, o tema da live é planos de transição climática, a gente vai aqui fazer um letramento, né, sobre transição climática, falar de inventário, CDP, SBTI e tudo mais, mas a primeira pergunta para você, Linda, é começar do começo, é explicar um pouquinho para a gente o que são as mudanças climáticas e o que significa uma transição climática, né, e o que são os elementos que compõem a transição climática. Então, Linda, obrigado, está com você. Obrigada, Arthur. Então, vamos lá. Quando a gente fala de mudanças climáticas, gente, naturalmente está relacionada ao clima, né? As mudanças de temperatura, mudança de regime de chuvas, e cientificamente a ONU, após uma série de análises, chegou à conclusão de que haviam emissões de algumas famílias de gases que estavam afetando a nossa camada atmosférica e criando o famoso efeito estufa. E o que aconteceu foi que essas atividades eram oriundas dos nossas atividades industriais ou negócios de uma maneira geral, a forma como a gente consome, a forma como a gente vive hoje. E isso foi traduzido no que a gente chama de carbono, né? Apesar de existirem vários tipos de gases diferentes, eles traduzem isso sempre pela questão do carbono. E, a partir dessas discussões e análises que foram feitas, os cientistas, né, da ONU começaram a fazer as métricas, né, em relação a o quanto de carbono nós estamos emitindo, aonde nós estamos emitindo. Os países começaram também a identificar os seus principais pontos de emissão. Eu emito mais na agricultura, emito mais no transporte, eu emito mais em indústrias químicas, o que está acontecendo com o meu país? Então, essas discussões trouxeram métricas e, gente, todo mundo aqui trabalha com algum tipo de métrica, a gente sabe que se você mede em diferentes parâmetros, não tem comparabilidade. Então, a ONU fez um esforço enorme de trazer modelos e padrões de métricas. Então, a principal, quando a gente fala em mudanças climáticas, nós estamos falando no GHG, que é o Greenhouse Gas Protocolo, onde esse protocolo estabelece metodologia padrão para todo mundo medir e ser comparável, não só para os negócios, mas para o mundo, tá, Arthur? Assim, dando essa primeira introdução, é isso que surge, de onde vem essa coisa toda de mudanças climáticas, tá? Legal. E daí, Linda, ainda falando das mudanças climáticas, o pessoal fala em transição climática, né? Que é tanto você tentar emitir menos,
mas você também tentar se adaptar para a mudança climática que vai acontecer, né? Nós já estamos vivendo uma mudança climática. Comenta um pouquinho para a gente desses dois elementos, assim, o elemento da adaptação e da mitigação. Então, quando a gente fala de transição, né, se nós todos já, como eu falei anteriormente, vimos que essa questão do carbono está impactando o mundo, a sociedade, nós temos que mudar, né, porque não adianta a gente continuar da mesma forma que a gente nunca vai conseguir fazer a redução, ainda mais que o mundo, o volume de negócios como um todo está crescendo. Então, nessa transição, existem dois conceitos que a gente tem que trazer aqui. Um é a transição, né, onde a gente fala efetivamente da mitigação, que está ligada aos modelos de negócio. Então, como que eu posso produzir mais emitindo menos carbono? Como é que eu posso reduzir o meu consumo de matéria-prima para ter menos carbono na obtenção dessas matérias-primas? Então, toda a parte de mitigação, ela está ligada mais a sistemas de uma forma geral produtiva. Aqui no Brasil, no Plano Nacional de Mudanças Climáticas, o Plano Clima, nós temos 7 setores, né, que são focados em termos de transição e mitigação. Então, nós estamos falando de agricultura, transporte, nós estamos falando de cidades verdes. Então, são 7 setores, não me lembro de todos, mas são 7. E na hora que a gente fala de adaptação, a adaptação é como que a infraestrutura nossa, e infraestrutura aqui não é só rodovia, ferrovia. Então, nossas florestas, né, as nossas plantas, vou dar um exemplo em termos, né, o Brasil por ser um país agrícola, como é que a nossa produção agrícola vai se manter se eventualmente nós tivermos excesso de calor, excesso de chuva, ou falta de água, ou frio demais. Então, as plantas, né, elas vão ter que ter novas modalidades de plantio, técnica, genética, para ser mais resistente a esse novo momento. Então, esse é o ponto de a gente chamar adaptação. A infraestrutura, vamos pegar o exemplo das ferrovias. As ferrovias, elas têm aqueles trilhos que tem a madeira, tem o aço, o ferro ali, e se você tiver calor, todo mundo sabe que você pode ter uma dilatação desses materiais ou até mesmo uma contração desses materiais, dependendo da temperatura. Se você tem muito calor e um aumento de dilatação, o trem pode descarrilhar. Então, isso pode provocar mais acidentes, né, ao usar esse tipo de transporte. O Brasil, a gente não tem tanta ferrovia, mas pega os Estados Unidos, que é ligado de costa leste, costa oeste, por ferrovias, Europa, que é toda interligada por ferrovia. Se você faz transporte de passageiros e transporte de carga por isso, como é que você pode ter o número de acidentes aumentando? Para você evitar isso, você vai ter que criar materiais nas ferrovias que se adaptem à nova situação. A mesma coisa na agricultura, você vai ter que adaptar seus plantios, talvez haja mudança, né? O agro é mais próximo, a região, né? Exatamente, nós vamos ter que nos adaptar olhando aonde a gente consegue efetivamente plantar alguma coisa. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, que sempre foi um país agrícola, nós tínhamos muito orgulho de ter a chamada safrinha. Safrinha era justamente nos períodos de inverno a gente ter determinados cultivos. Então, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós tínhamos bastante safrinha de milho na parte de inverno. Hoje em dia, com as temperaturas que tem lá no Rio Grande do Sul, a gente não consegue mais ter safrinha. Chuva, né? Variação climática. Então, pode falar, Arthur. Não, eu só ia comentar, Linda, que eu acho que ficou claro, e eu acho que a gente sempre tem que interpretar o significado das palavras, né? Então, a gente está tendo uma mudança climática, quer dizer, o clima está mudando. E daí você tem que é a transição. E daí como é que você faz a transição? Você tem que se adaptar. Então, vai mudar? Vai mudar. A planta vai ter que mudar, o trilho vai estar mais calor, não foi planejado, tal, ele pode
pela dilatação acontecer um problema. Então, você tem que adaptar, você tem que pegar a sua infraestrutura, e eu acho que o exemplo que você deu, Linda, foi bem legal, da própria agricultura, né? Eu tenho que adaptar a safra, onde eu vou plantar cada coisa. Então, isso é adaptação. E mitigação, por que o nome mitigação? Porque quanto menos eu emitir, menos mudança climática eu vou ter. Então, se eu emito menos, eu mitigo, eu diminuo o tamanho da mudança climática. Você tira o risco, né, que pode ter. E uma das coisas que a gente também tem que pensar quando a gente fala da transição, e a gente está falando aqui muito nos negócios, mas vocês também vão ouvir muito a terminologia de uma transição justa, né? Que essa transição justa, naturalmente, quando a gente fala das mudanças climáticas, vai vir muito questionamento de que os menos favorecidos em termos de comunidade, sociedade, eles vão ser os mais afetados. Então, quando se fala da transição, nós estamos falando de uma transição que seja justa para todos, né? Então, a transição para as empresas, a transição para a sociedade como um todo, e naturalmente, quando a gente está falando tanto de diminuição de riscos para mitigação quanto para adaptação, o que vai acontecer? Novas políticas públicas, né? Porque o governo eles têm que estar atento a tudo isso. Então, quando vocês escutam, né, as terminologias justiça assim, climática, né? Justiça climática, ou quando você fala assim, temos que estar alinhados com o famoso 1,5 graus, né, da nossa NDC e nossas metas. Então, deixa eu explicar um pouco o que significa isso. A NDC é um documento chamado, né, Contribuição Determinada Nacionalmente, que cada país, quando esteve lá em Paris, em 2015, o famoso Acordo de Paris, foi assinado pelos países dizendo, todos nós vamos fazer um esforço coletivo para que o máximo de temperatura média que o planeta alcance seja 1,5 graus. Então, a variação da média da temperatura global é um esforço de todos para a gente chegar no máximo a 1,5. O triste que a gente tem que notificar é que em junho desse ano, nós atingimos 1,5 de aumento de média. Então, esse esforço coletivo, como é que é feito? Então, quando o Brasil assinou lá esse documento, ele se comprometeu dizendo, eu vou fazer o meu melhor para poder contribuir para que esse aumento só chegue a 1,5. E aí ele primeira coisa, quando a gente quer contribuir com alguma coisa, estabelecer meta para alguma coisa, a gente precisa medir. Então, o Brasil fez as mensurações, nessa mensuração... É o famoso inventário nacional, né? Então, você mede o inventário do país. Ele mediu, identificou quais eram os setores de maiores emissões. A partir do momento que ele identificou, ele estabelece um Plano Nacional de Mudanças Climáticas, e nesse Plano Nacional de Mudanças Climáticas, ele estabelece um plano setorial, onde esse plano setorial tem metas. Então, tem setores como transporte, agronegócio, e vocês escutaram muito na mídia também. É importante falar, né, Linda, que a gente está falando aqui de coisas que já existem. Já existem, E o que eles, assim, e uma das coisas, por que o cenário internacional nos cobra tanto pelo famoso desmatamento? Porque o Brasil, quando a gente estava lá em 2015, a nossa maior causa de emissões chama-se desmatamento, gente. Então, no cenário internacional, o cara está cobrando para a gente diminuir nosso desmatamento, porque para o Brasil atingir também as nossas metas. É por isso que muda presidente, vai presidente, está lá falando assim, não, nosso desmatamento diminuiu, melhorou, piorou. Então, essa questão da emissão oriunda do desmatamento, e se o governo luta com o combate ao desmatamento, gente, olha, enquanto uma Europa, as emissões delas estão ligadas à energia, na maior parte dos países desenvolvidos é a energia, o nosso é o desmatamento. Então, se o Brasil investisse no desmatamento, a gente já teria cerca de 40% das nossas emissões reduzidas. Então,
isso é um ponto muito importante para todo mundo entender, e além disso, olhando o lado da adaptação, a relevância de uma floresta para um controle climático mundial é muito grande. Então, na hora que você fala assim, por que todo mundo cobra também a Amazônia, Amazônia, Amazônia? Porque a Amazônia não é só uma questão de ser pulmão do mundo, né? Ele é onde tem um regime de equilíbrio climático. A partir daquela floresta, ele tem toda uma interferência positiva para o planeta. Então, não é que o planeta seja intrometido na nossa soberania nacional, falando, não, vocês têm que cuidar da floresta. É porque o impacto que isso pode causar não é só para o Brasil. Se fosse só para o Brasil, você pode ter certeza que a maioria não estava nem cobrando. Mas, assim, o impacto que isso pode causar é global. E sendo global, as discussões surgem nessa cobrança. Né? Todo mundo cobra. Boa, Linda. Avançando aqui nas perguntas e fazendo um recap, né? Então, a gente falou de adaptação climática, acho que todo mundo entendeu o que é, mudar os processos produtivos, já contando que vão acontecer as mudanças climáticas, a mitigação, que é emitir menos para que tenha menos mudança climática. A gente falou de NDC, né? Que é a meta que cada país tem, que é baseada no inventário nacional. Falamos do plano que cada país tem de transição climática, o Brasil tem também. Então, já colocamos vários conceitos aqui. Falando um pouco mais de negócio, Linda, a BlackRock, através do seu chairman, né, o Larry Fink, fez uma carta, como ele sempre faz, né, uma carta anual, na última ou penúltima carta, ele colocou que, para ele, o tema da transição climática era o tema que importava, e que o ESG não importava mais. Ele disse, olha, claro que não foi exatamente isso, né? Eu tô dando uma manchete sensacionalista aqui. Se você lê a carta, você entende que não foi tão simples, mas assim, a manchete sensacionalista da carta do Larry Fink foi: ESG não me importa mais, social não me importa mais, tá? O que me importa é saber se as empresas estão se preparando na transição climática, se elas têm meta de descarbonização, se elas estão olhando para adaptação também, não só para mitigação. Como é que você lê, Linda, esse movimento de mercado da BlackRock? E queria te ouvir para saber se você acha que isso é uma questão isolada ou se isso é uma questão de mercado. Quando o Larry Fink traz, não é que o restante não importa, né? Até porque são interconectados. Mas o Larry Fink, ele, como um chairman que acompanha todas as análises que são feitas no planeta, o Fórum Econômico Mundial vem apontando sempre, todo ano, ele tem um relatório que ele fala quais são os principais riscos do mundo. Na hora que ele traz os top 5 riscos do mundo, nos últimos 10 anos, sempre aparece os top 5 riscos, mudança climática, mudança climática, mudança climática. E havia, nos outros 4 itens, nem tanto questões ambientais. O que está acontecendo agora é que a questão ambiental e a mudança climática vem se agravando e vai assim. Se antes era um item dos top 5, hoje já é 2 tópicos do item 5, dos top 5, e daqui a pouco vai ser os 5 itens do top 5. Como dizem em francês, né? A água bateu na bunda. Exato. Então, o que está acontecendo? Quando você tem uma urgência, e não é uma urgência particular de um único país, é uma urgência global, o principal investidor do planeta, que é a BlackRock, porque ele condensa lá numa gestão de trilhões e trilhões de dólares, ele tem que tomar e dizer, qual é a minha prioridade? Se ele, como um gestor de ativos, não direciona para a prioridade mais alta de risco do planeta, quem é que vai direcionar? Né? Então, a responsabilidade da BlackRock como um chairman que enxerga riscos
e a gente fala de mudanças climáticas, apesar da gente estar, os cientistas estão lá desde a década de 70 estudando isso, né, a década de 90 começou a falar um pouco, 2000 chegou nos mundos dos negócios, para nós, então, é relativamente novo, né, essa questão dos riscos climáticos, tanto que a gente está aí buscando metodologias e padrões, etc. Mas, como a mudança climática, ela está aí, é um fato consolidado, a gente está vendo todos os eventos extremos, se a gente não olhar, encarar de frente, colocar isso na ponta do lápis, começar a ver o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que mudar, a questão desse risco, ele vai se agravar tanto que coloca em jogo, não é só a questão do modelo de negócio, mas coloca em jogo a existência da raça humana e de todo tipo de vida que existe no planeta. Então, se a gente, os principais influencers de um planeta, como o chairman Larry Fink, não trouxerem esse tema, fica muito difícil de nós aqui, por mais que a gente saia gritando, vai ter meia dúzia ouvindo a gente, mas o Larry Fink falando, ele tem praticamente o planeta Terra ouvindo ele. Então, a diferença de um chairman como ele, escrevendo uma carta aos seus investidores, tem um impacto gigantesco, gente. É isso que eu quero deixar aqui bem registrado, e concordo com ele, não que ele não vá olhar os outros temas, mas esse é o combate principal daqui para frente. Porque é o maior risco, esse dos riscos da ONU, né, é interessante, você hoje vê os grandes temas, né, que são 3, mudanças climáticas, o que vai acontecer com o mundo com a IA, e a questão do desacoplamento global, né, da desglobalização e as guerras que a gente está vivendo. São os 3 temas, né? O mundo está em guerra, o mundo está num processo de mudança climática, já estamos numa mudança climática, e a questão das tecnologias que estão chegando e que, enfim, não existe, né? Quer dizer, existe o que a gente pode fazer, mas do jeito que está hoje, as empresas estão numa corrida armamentista de desenvolvimento de tecnologias de IA cada vez mais avançadas, e não se sabe onde isso vai parar, né? Não tem nenhum tipo de autocontrole, autorregulação, tal, enfim. E daí esses temas vão para a lista do Larry Fink, né? São os temas que ele tem que olhar. Exato. Legal. Bom, avançando no tema, Linda, e ainda falando de riscos, você trabalha, né? A gente aqui dentro das operações da DIP também trabalha muito com bancos, né? E os bancos, eles estão cada vez olhando mais os seus portfólios, né? A gente na DIP trabalha, por exemplo, com o Banco Bradesco, que é um cliente bastante antigo aqui da DIP, um dos nossos principais clientes, mas outros bancos também, Votorantim, BTG, e todos eles estão, e a gente interage com o Itaú, com o Banco do Brasil, com todo mundo, e todos eles estão olhando, deixa eu olhar o meu portfólio, as emissões do meu portfólio, se eu tenho um portfólio de agro que está em área de desmatamento, não está, como está, e a gente vê, né, Linda, muito essa preocupação dos bancos olhando para os riscos climáticos dos seus portfólios. E eu queria te perguntar o porquê. Por que isso está acontecendo? Eu acho que tem tanto um lado regulatório, né, como um lado do risco mesmo. Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. Ótimo, Arthur, porque o sistema financeiro, ele, na realidade, o que é um banco, né? Um banco é um grande gestor de riscos. Você trabalhou em banco, né? Você foi do Santander um bom tempo. Eu fui do Santander, da BN Real, e lá atrás eu tive ainda uma passagem no Nacional Unibanco, né? Então, quando a gente fala em banco, o banco ele tem uma grande gestão de riscos. Essa gestão de riscos envolve a gestão do próprio capital, a gestão de mercado, a gestão de crédito, a gestão operacional ou desempenho, né, que a gente pode ter, e desde 2014, quando o Banco Central já trouxe a primeira resolução sobre políticas de responsabilidade socioambiental, já trouxe os primeiros riscos diferentes desses que eu acabei de falar, que era o risco ambiental, o risco social, aliado ao impacto que podia trazer no econômico.
Em 2021, o Banco Central Brasileiro traz o risco climático também. O que significa isso? Como eu falei, assim, comentei, entre aspas, são os novos riscos, né? Quando a gente fala do ambiental, do social, do climático, eles têm que estar dentro da gestão das empresas, e aí não é só o banco, todas as empresas precisam olhar essa gestão de risco, porque isso vai afetar o quê? Vai afetar o seu desempenho. No caso dos bancos, ele é um agente que aloca capital. Então, o potencial de perdas que ele pode ter é muito grande a partir do momento que esses riscos estão presentes. E né? Aloca capital extremamente alavancado, né? Então, uma perda de 10% num portfólio pode significar uma crise sistêmica, né? Exatamente. E o Banco Central, quando ele fala para os bancos assim, olha, vocês precisam fazer uma gestão de riscos, o banco tem que fazer um cálculo de potencial de perdas que ele tem a partir de determinadas carteiras. E ele tem que declarar qual é o seu apetite de risco que ele vai ter perante o mercado. Por que tem que ser feito isso? Porque o Banco Central, ele olha o sistema financeiro brasileiro e a gente fala da harmonização. A harmonização é não criar um desequilíbrio, porque a partir do momento que o sistema financeiro se desequilibra e tem muitas perdas, há um desequilíbrio tão grande que o sistema econômico do país entra em colapso. E aí a gestão de qualquer risco tem que ser tratada e olhada com profundidade. É por isso que sempre começa com os bancos centrais e no setor financeiro. E traz isso para o setor, digamos, operacional da economia real, né, que é chamada de economia real, as atividades, porque, gente, nós estamos falando de um risco climático, ele afeta um risco operacional. Não vai me dizer que um evento extremo não vai causar um problema para você, uma inundação, ou se você tiver alagamentos, por exemplo, no seu armazém ou na sua logística, interrupção de produção de matéria-prima, né? Então, isso interfere na sua gestão operacional e pode interferir naturalmente no seu fluxo de caixa, porque vai ter diferenças na receita e vai ter diferenças do custo. E o que a gente coloca isso nessa questão de trazer esse olhar da gestão de risco é que se você fizer um investimento antecipado para que tenha uma prevenção, nós estamos trabalhando no conceito do quê? Do custo evitado, porque a partir do momento que você tenha um desastre, se você não tiver prevenido sobre aquilo, o seu custo de recuperação será muito maior. E a gente está falando assim, 20, 30 vezes maior, não é uma questão de um custo assim, eu deveria ter investido 100, vou gastar 110 para recuperar. Não, se você esqueceu de investir 100 ou não quis investir 100, talvez você tenha que investir 1 milhão, entendeu? Na recuperação. Então, essa questão de olhar o risco, entender o risco, você precisa primeiro mensurar esse risco, analisar esse risco, tomar uma decisão, né, a sua avaliação de o que eu vou fazer perante esse risco que existe, que eu sempre falo para as pessoas, gente, não adianta você fechar os olhos, você falar assim, eu não acredito nas mudanças climáticas, fecha os olhos e deixa correr. Olha, a mudança climática, ela nesse ponto, ela é democrática, ela não escolhe país, não escolhe pessoa, classe de renda, tipo de empresa, ela quando vem, ela vem para todos. Então, esse risco, ele está aí, ele existe e precisa ser trabalhado, por isso uma preocupação, né, de países, bancos centrais, bancos... Linda, comenta um pouquinho das regulamentações concretas que existem com os bancos nesse sentido. Desde 2021, Arthur, existe a resolução 4943, que mexe com a gestão de riscos integradas, e a gestão de riscos integradas é justamente trazer o risco social, ambiental e climático na tomada de decisão do risco de crédito. Então, o que significa isso? Se você não está tomando nenhuma ação, o teu risco de crédito vai ser mais alto.
Quanto maior o seu risco de crédito, por que isso é importante? Porque o seu risco de crédito sendo alto, das duas uma, ou o banco te empresta numa taxa de juros extremamente elevada e pede para você um monte de garantias, etc., ou ele declina, porque dependendo do risco ser Sai de um muito alto, setor, né? Ele sai de um setor, diz, ó, desse setor eu não vou mais financiar. que é o que eu falei sobre a exposição de risco, o apetite de risco que o banco tem que anunciar ao Banco Central e automaticamente aos seus investidores. Então, a empresa que não estiver olhando esses riscos corre no médio e longo prazo de não ter mais acesso a um capital, porque isso não é uma decisão só do banco, tem a regulamentação, mas tem aqueles que são os investidores das instituições financeiras que também estão nos seus países sendo pressionados e regulados e que eles precisam olhar para onde o capital deles está sendo direcionado. E aí, Linda, tem uma... Às vezes as empresas me perguntam, né? Por que eu preciso ter um relatório de sustentabilidade público, né? Eu recebo muito essa pergunta. E assim, para mim é muito óbvio, eu queria usar o seu gancho para explicar o porquê. Porque a gente atua não só com bancos, mas também com corporações, olhando a supply chain e tal. E essa é uma questão que ele vai olhar a empresa. Se você tem qualquer grau mínimo ali de relevância, se você entra no Pareto de um portfólio de um banco ou da supply chain de uma corporação, ele vai estar te olhando. E tem duas possibilidades. Se você não tem um relatório de sustentabilidade público, se você não tem um inventário público tal, o que a gente, DIP, vai fazer para o nosso cliente, que é um banco, uma corporação? A gente vai assumir uma premissa. Exato. E a gente vai assumir uma premissa majorada, né? Porque a gente não sabe, vamos para o pior caso. Vai ser uma... Se você conservadora, tem... né? Se a empresa lá tem, a gente vai pegar o dado que a própria empresa reportou. Então, eu brinco assim, você será avaliado por critérios ESG, pelo seu banco, pela corporação que você atende, você como empresa será. É um fato, porque ele vai fazer, o instrumental para ele fazer essas análises já está sendo feito, e aliás, a DIP constrói ferramenta para isso. Se você, como empresa, tem o relatório, é a sua oportunidade de você estar contando a sua história. Se você não tem, a gente vai assumir premissa. Então, acho que essa perspectiva é interessante. Assim, avaliado em SG, você será, você queira ou não. Será? É sempre, né, Arthur? Porque se as pessoas esquecem que o dono do dinheiro, ele é responsável para onde ele está colocando aquele dinheiro. Então, o dono que eu falo é o investidor que está por trás da instituição financeira, e a instituição financeira, ela é responsável em fazer uma gestão adequada e qualificada para aquele capital. E aí tem que seguir normas e dentro dessas normas, avaliar os riscos adequadamente. Então, na hora que ele vai fazer a análise, ele pega o relatório do seu cliente, para quê? Para entender o que esse cliente está fazendo. Ele tem que ter a certeza de que as diretrizes... Você já fez isso muito na mão, né, Linda? Nossa, assim, gente, porque o Arthur às vezes fala assim, nossa, mas você conhece as empresas e tal, etc. Gente, uma pessoa que trabalhou mais de 25 anos no setor financeiro, lendo o relatório de todas as empresas, porque eu falo assim, antigamente o pessoal falava assim, Linda, por que você está lendo? O relatório da empresa X. Falei assim, mas como assim você está lendo um relatório da empresa? É porque eu precisava estar ciente se aquela empresa estava analisando, olhando, e quando tinha dúvida, ainda pegava o telefone e ligava, né? Então, quando você faz essas análises, o investidor, ele está colocando o dinheiro dele, e ele, como investidor, tem um compromisso. Ele fala assim, eu quero fazer o combate às mudanças climáticas. Então, se o dinheiro dele vai, por exemplo, para uma empresa que não faz absolutamente nada de mudanças climáticas, tem uma quebra de acordo de negócios, porque eu dei o dinheiro para o Arthur, falando, Arthur, você só pode usar esse dinheiro nas empresas que estão fazendo alguma coisa para combater. E, de fato,
Porque o que acontece hoje é que as exigências estão aumentando e muitas das empresas falam, não, estou fazendo. Aí quando você vai lá e olha, não tem nada. Então surge a terminologia chamada greenwash, que é, na realidade, não estar coerente com as ações que você deveria estar fazendo. Né? O greenwash é você só fazer o relatório. Né? Eu falei da importância do relatório, mas se você só faz o relatório, é o greenwashing. Linda, nós estamos com uma pergunta da Maria. Eu vou ler aqui para você, tá, Maria? Se você quiser também abrir o microfone e complementar alguma coisa, por favor. Mas ela pede para você repetir o número da resolução do Banco Central que traz a questão dos riscos socioambientais e climáticos para o mercado financeiro. É a resolução 4943, que é da gestão de riscos, e a resolução 4945, que é da política de responsabilidade socioambiental e climática. Para os bancos, ainda tem a resolução 139 e a 151, que são a obrigatoriedade da publicação, né, do relatório de gerência de risco socioambiental e climático e o famoso DR-SAC, que é um documento que os bancos têm que enviar semestralmente ao Banco Central, mostrando operação por operação o que foi analisado em termos ambientais, sociais e governança. Tá? Vamos recapitular, Linda. Então, 4943, eu estou escrevendo aqui no chat para todo mundo. 4945, essas são regulações do Banco Central. Do Banco Central. Tá? Existem outras regulações dependendo da atividade, que aí eu estou falando mais de banco, instituição financeira, banco. A gente tem que lembrar que tem CVM para a parte de mercado de capitais, né? Que é 193. É 193, que a gente está olhando. Então vamos lá, da CVM tem a 193, 139 e 151 que você comentou, do Banco Central também. Que são resoluções ligadas especificamente à operação do sistema financeiro, tá, gente? A do DR-SAC é qual, Linda? Do DR-SAC e do GR-SAC? O 151, eu acho que é 151. Porque essas informações, assim, são o que o banco tem que demonstrar, né, lá pro Banco Central, tá, gente? Então, é para vocês verem que não é uma situação muito simples para o setor financeiro. Eles são muito regulados, né? O Conselho Monetário Nacional, você tem várias regulações. É um risco, assim, na perspectiva do Banco Central, é um risco sistêmico, como qualquer outro, um risco, aliás, muito relevante. Os bancos têm que analisar esse risco. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vi, Maria, que você estava abrindo o microfone. Nós vamos para o último bloco. Agora eu queria saber se alguém tem alguma pergunta sobre os temas que a gente falou até agora. Eu abri só para agradecer mesmo. Obrigada, Arthur e Linda, aí pela resposta e a lembrança. Muito obrigada. Maria Marta, você é a Maria Marta da Fiesp? Olha, desculpa, eu não posso abrir a câmera agora, porque eu estou num lugar que eu não posso divulgar o lugar. Está meio bandeiroso aqui, não posso mudar de lugar. Mas super prazer em te ver de novo, Linda. Prazer revê-la, Maria Marta. Você está ótima, como sempre. Bueno, alguém tem mais alguma pergunta? Não? Bom, se tiver, só levantar a mão, colocar no chat, a gente faz. Linda, indo para o último bloco aqui da nossa conversa, eu vejo muito uma certa escadinha, né? Uma escadinha do quê? Dessa jornada de clima. Então, ela começa com o GHG Protocol, que é o inventário, daí ela passa, vou entrar no CDP, daí vou fazer umas metas pelo SBTI, quero adequar o meu relatório, a minha gestão de risco pelo TCFD. Explica para a gente como é que é essa jornadinha. Eu sou uma empresa leiga, quero ter uma estratégia climática bacana, um relatório legal, quero ser bem visto pelo meu banco, pelo meu fornecedor. Qual que é a minha via crucis climática?
Vamos esclarecer essa sopa de letrinhas aí para o público, né? Porque não é fácil quando o pessoal começa a lidar com essa questão climática e começa a enfrentar esse monte de letrinhas. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas e o GHG, que é o Greenhouse Gas, onde tem a mensuração, né, do carbono propriamente dito, então você mensurou, você está lá dentro da sua empresa e mostra para o seu chefe seu relatório, olha, tenho tanto. Agora você tem que contar isso para o público, né? Você tem que levar isso para o banco, saber que você está fazendo, o investidor entender que você está se mobilizando para isso. Então, existe um padrão hoje, que é o CDP, que é o Carbon Disclosure Project, que é um relato que é mais técnico, não é, o GRI também tem alguns indicadores climáticos, mas o CDP, ele é um relato mais técnico, porque ele traz, inclusive, visões setoriais, então, do que você está fazendo em termos de alguns itens que são extremamente temas específicos de alguns setores. Então, você tem o CDP olhando, por exemplo, o setor financeiro, o CDP olhando as indústrias como um todo. E essa questão do relato, ele, para você poder relatar algo, né, que esteja coerente, não só com o padrão nacional, mas global, por ser um tema global, e também a métrica que você vai utilizar, você utiliza o que a gente chama de bases técnicas e científicas. Então, as bases técnicas e científicas a gente tem hoje no SBT, que nada mais é do que Science Based Targets, onde você fala assim, suas metas, né, baseadas em ciência. Então, na hora que a gente fala do SBT, o SBT ele te dá diretrizes, te dá o passo a passo de o que significa ser uma empresa, né, que está fazendo a sua mensuração e com uma meta a longo prazo em termos de se tornar neutra em carbono. Então, essa parte, então, novamente, você mensura via GHG, você pode reportar... Então, GHG protocolo é um protocolo para eu mensurar. Tem um Mensuração. protocolo para eu mensurar. Mensurei. Mensurei, eu vou reportar. Vou reportar. Daí ele pode ir para o registro público de emissão, é um jeito também, né? Cada país tem o seu registro público, mas se eu quero reportar para o mundo todo, aí vou para o CDP. Vou para o CDP. E aí, para garantir ao meu investidor, ao público em geral, que eu estou fazendo a coisa certa, eu falo, olha, eu faço os processos e procedimentos seguindo o SBT. Né? Então, é muita coisa, né, que o pessoal acaba tendo essa sopinha de letras, mas é muito bom, porque pelo menos você tem uma comparabilidade. Então, na hora que você está fazendo os procedimentos de um determinado setor, o que acontece? Você consegue entender e comparar se dentro daquele setorial você está indo para a diretriz correta e se você está fazendo a mensuração adequada. Então, isso é muito relevante, porque não dá para você comparar banana e chuchu, então você tem que comparar todo mundo assim, todo mundo é banana, então vamos comparar a banana, né? E como que é essa qualidade que está sendo feita. E essa questão do SBT é muito importante, porque o SBT, ele traz as possibilidades em termos técnicos e científicos, e vamos ser francos, né, gente, quando a gente fala da cadeia de valor, como é complexo isso, porque uma coisa é você fazer a emissão daquilo que você controla dentro de casa, então da sua operação, que a gente chama de escopo 1 e escopo 2, né, que vocês vão ouvir falar muito. Escopo 1 são as suas emissões dentro de casa, e o escopo 2 é aquilo que você adquire, por exemplo, né, a energia, o combustível. Então, na hora que você está falando ali do escopo 1 e escopo 2, está, entre aspas, dentro do teu controle. Agora, escopo 3, quem é? É toda a sua cadeia de valor, né? E essa cadeia de valor, entre aspas, você não tem um controle adequado para você poder chegar e falar assim, eu medi meu escopo 3 e é tanto. Então, hoje, o grande desafio em termos de metodologias técnicas, científicas, está no escopo 3, né? E assim, onde é o ponto que pega bastante em qualquer mensuração, em qualquer tecnicidade? Dados, gente.
a questão da acurácia das informações, dos dados estarem corretos, dos dados serem favoráveis no sentido da sua credibilidade, porque você imagina, né, se eu vou fazer uma conta e eu tenho um parâmetro ali, que é um dado que está errado, eu posso chegar numa conclusão totalmente errada. Então, nessa questão da temporalidade, nós estamos falando de, não é um dado só de 2024, nós estamos falando de dados de muitos anos. Então, como que a gente consegue ter temporalidade, credibilidade desses dados, né? Inclusive, né, em termos de países, a gente tem parâmetros que são os parâmetros locais. Então, a energia renovável do Brasil tem parâmetros locais que são diferentes dos parâmetros internacionais. E isso tudo, gente, é muito complexo. E assim, aqui, assim, falando um pouco até já da DIP, a DIP tem trabalhado demais na acurácia, que o Arthur pode falar depois, das informações, tá? Legal. Linda, fazendo um recap, então. Tô no comecinho. Primeira coisa, preciso pegar o protocolo para medir as minhas operações. Então, escopo 1 e escopo 2, pelo GHG Protocolo, seria o mais básico de tudo. Você pode fazer já o inventário, considerando algumas categorias do seu escopo 3. Quero reportar registro público de emissão, meu próprio site, meu próprio relatório, pode ser um lugar onde é que eu vou dar essa publicidade, por bancos, corporações, é muito utilizado, às vezes no próprio relatório, mas eu posso também colocar no CDP, e daí é uma plataforma global onde eu vou dar visibilidade isso para o mundo todo. Beleza, quero agora ter metas, e eu acho que o SBTI, né, o IED Initiative, né, então o SBT de Science Based Target e de Initiative. Qual que é a grande beleza do SBTI? É que é um conjunto de critérios, né, para você ter metas de descarbonização adequadas para o seu setor, para a sua indústria. E muito reconhecido, né? O SBTI ele é a régua mais alta que tem no mercado. Eu acho que ninguém está aqui nos escutando do SBTI. Eu ia dizer que o SBTI, abre um parênteses, ele é cri-cri, ele é lá detalhista, né? Mas é bom, é o papel dele, para você ter uma meta sólida. E o SBTI ele tem muito um conceito do cradle to grave, né? Às vezes as empresas elas vão entrar no SBTI e a primeira coisa que acontece, e eu já vi isso várias vezes, é o SBTI dizer, amigo, falta categoria. Não, eu tenho inventário aqui completaço, faz 5 anos, tal, que eu digo, não, falta categoria. Por quê? O SBTI, ele está olhando muito a cadeia toda que você está inserido. Então, a sua cadeia de insumos, isso as empresas até entendem, não, os meus insumos tal tem que entrar no SBTI, mas o que muitas empresas não entendem é que para você ter metas no SBTI, você precisa estar olhando para a cadeia depois. Então, uma meta SBTI de uma indústria que fabrica motores vai estar majoritariamente aonde? Em você ter motores eficientes. Porque, assim, quem fabrica motor, por exemplo, uma WEG, onde está a emissão da WEG? Você poderia pensar que está na supply chain da WEG, e até está uma parte. Mas a maior emissão de uma empresa como a WEG no óculos que o SBTI usa está na emissão desse motor uma vez que ele é deployed. Por quê? Porque ele vai ficar 20 anos, vai ficar 50 anos lá funcionando e emitindo. E isso vale para todos os setores. Então, eu estava numa discussão esses dias sobre metas de SBTI para logística. E onde é que está a meta SBTI da logística? Está em qual carro eu compro. Por quê? Porque se eu compro um carro poluidor, a diesel tal, eu vou carregar a emissão da construção e eu vou carregar a emissão do pós-vida. Depois que eu vender esse carro para o próximo, isso está no pós-vida. Então, veja só que interessante. A SBTI, ele olha toda a cadeia olhando pós-vida. E daí você vai ter que ter um inventário muito mais robusto e metas para essas questões. E como você bem falou, Linda, a DIP pode ajudar com dados. E para a gente terminar, e o TCFD, o que é? Faltou o TCFD. O TCFD é uma
task force, né, uma força-tarefa que foi criado por um órgão chamado FSB, né, Financial Stability Board. O que é o Financial Stability Board? Como diz o nome, né, é um conselho de estabilidade financeira. Ele é ligado ao setor financeiro que olha a estabilidade econômica mundial. É onde eles vão lá e discutem com os principais reguladores, lá os bancos centrais do G20, e trazem esses aspectos dizendo, isso é preocupante, precisamos olhar. Então, para entender o quanto as questões climáticas estavam realmente afetando as questões econômicas no planeta, se criou uma task force, que é o TCFD, que nada mais é do que um grupo de tarefa que olhou as questões de o que precisava ser relatado, reportado, comunicado ao mercado, que olhassem as questões financeiras, né, e ligados ao clima. Então, o TCFD surgiu para, novamente, padronizar, porque se eu chego hoje e falo assim, gente, precisamos reportar, e cada um sai correndo e cada um reporta de um jeito, para fazer uma análise daquelas informações é um horror, e para você conseguir chegar a alguma conclusão, pior ainda. Então, essa padronização do TCFD por setor trouxe justamente esse olhar do tipo, eu preciso olhar isto e avaliar se isso realmente vai ter um impacto econômico ou não, tá? E isso ajuda não só o setor financeiro, mas ajuda o próprio posicionamento da empresa, né? Quando a empresa vai fazer um relatório, ela sabe que ela precisa captar dinheiro. Já que ela vai ter que captar dinheiro um dia, ela já tem um padrão em que o setor financeiro entende. E isso ajuda bastante a harmonização e a estabilidade da economia mundial. Essa é a função lá do nosso FSB. Legal. E acho que é importante também comentar, né, Linda, você estava falando de tecnologia da DIF, que para você conseguir ser efetivo para o SBTI, você precisa também não só ter o cálculo do seu escopo 3, da sua supply chain, do seu downstream, mas também você precisa trabalhar com dados primários, né? Claro que o cálculo setorial ele é importante, mas para você ter uma meta de descarbonização efetiva, você vai precisar do inventário e você vai precisar das medidas do seu supplier e da sua cadeia. E daí entra um processo muito importante para você conseguir submeter o SBTI e você ser aceito, e você ter um programa também olhando para a sua cadeia de fornecedores, logística, tal, para você estar ajudando eles a medirem. Porque eles vão precisar medir para você poder incorporar dentro da sua mensuração. Bom, nós temos uma pergunta, Linda, se você, comenta desse ponto, mas se você também puder comentar sobre o SASB e o IFRS, que foi a pergunta do Humberto. Obrigado, Humberto, pela sua pergunta. Olha, o SASB, mais uma sopa de letrinha, né, que é o padrão, é o padrão de accountability, de sustentabilidade nos Estados Unidos, tá? Então, o accountability aí é o processo nosso aí contábil de demonstrações financeiras como um todo. Nos Estados Unidos, o padrão é o SASB. E o IFRS, que é outra sopinha de letrinhas, é o International Financial Report Standard, né, que também é um padrão internacional em relação a como a gente deve relatar as questões financeiras, tá? Então, juntando esses dois, o que estava acontecendo, né? O IFRS, ele olha toda a padronização para que a gente possa globalmente também trabalhar nas informações. O setor financeiro é um dos poucos padrões que a gente tem que estar sempre alinhado com o global, porque senão a gente não conseguiria, por exemplo, fazer uma transferência internacional, o cartão de crédito não funcionaria, sabe, internacionalmente. Hoje você viaja e faz uma transação internacional num caixa eletrônico. Então, isso porque está regulado, tem uma série de padronizações. E, inclusive,
para que haja essa harmonia global, os padrões de como a gente deve reportar financeiramente. Então, quando o IFRS começou a ver que o sistema financeiro estava lá se preocupando em olhar os novos riscos, riscos ambientais, sociais, a questão climática, ele olhava aquele balanço de accountability e falava, onde que está reportado isso? Aonde está entrando esse novo risco? E aí, há mais de 10 anos atrás, começou-se a discussão do que seria, então, a forma de se trazer essa informação em linhas financeiras. E no primeiro instante, enquanto não havia essa determinação, sempre teve, então, o relatório de sustentabilidade do GRI, né, o Global Report Initiative, que é um outro padrão de como você fazer o seu relato de sustentabilidade, o CDP, que a gente comentou do relato de questões climáticas, né, e chegou o momento, né, que o IFRS, ele finalmente chegou e falou para o mercado, gente, nós temos agora o IFRS S1 e S2. O S1 é o padrão ligado à sustentabilidade e o S2 é ligado às questões climáticas. Tem as diretrizes, né, em termos de accountability, muito ligado ao SASB. Por que o SASB? Porque o SASB, ele olha a contabilização, inclusive setorialmente, ele traz as questões setoriais, enquanto que um GRI, apesar de ele estar olhando lá o S1 sustentável, né, e também setorialmente, e o CDP também tem lá o climático setorialmente, a ideia é juntar essas três coisas e chegar num demonstrativo de resultados financeiros, toda uma publicação contábil dizendo o que está acontecendo. Qual é a grande dificuldade que nós estamos ainda trabalhando muito forte aí nas discussões de mercado? Como é que você vai fazer isso? Porque hoje o contador não entende de sustentabilidade e clima, o cara que entende clima não entende necessariamente da contabilidade e assim por diante. E a forma de você integrar tudo isso é mostrar que aquela ação climática ou aquela ação de sustentabilidade que você demonstrou nos seus relatórios, ele está ali na linha contábil lá de despesa, de custo, nos investimentos, nos empréstimos. Então, na hora que você faz lá um Green Bonds, você tem que colocar lá que aquele Green Bonds é uma dívida financeira que você fez a partir daquele projeto que está lá no S1, lá que você comentou. Aí essa conexão de informações é que está quebrando a cabeça, principalmente dos nossos contadores, dos nossos auditores, de como é que esses relatórios vão ser integrados financeiramente. A CVM está lá já tratando isso, tem chamada pública sobre isso, gente, também olhem essas chamadas públicas e olhem como é que vocês também podem contribuir dentro desses critérios como um todo, tá? Boa. Linda, nós estamos no final, a gente já deu 11 horas, né? Queria comentar, o Davi colocou o link no chat da live que a gente fez com o Amaro Gomes, que também é do conselho da DIP, assim como a Linda, e o Amaro, ele acho que a gente pode dizer, né, Linda, um dos maiores especialistas em IFRS S1 e S2 no Brasil. Está lá o link no YouTube, clique lá e acompanhe. Linda, para gente fechar, a Raquel colocou uma pergunta que é, quando você estava lá nos bancos, né, e você precisava ler um relatório de sustentabilidade, conta para a gente como é que você lia esse relatório, o que você olhava para ver se um relatório, uma empresa, né, uma avaliação de uma empresa era positiva ou negativa na sua visão. E queria que você já emendasse nessa pergunta com as suas considerações finais e se você puder comentar também com a gente um pouquinho do trabalho da Fractal, eu acho que vai ser super interessante. Tá ótimo. Boa pergunta, Raquel. Quando a gente olha um relatório, a primeira coisa que a gente tenta ver é por que os bancos têm os especialistas setoriais, né? Na hora que você vai ver o que aquela empresa, como ela tem que fazer para operar, e ela traz na sustentabilidade dizendo, vou fazer uma redução das emissões, e se for, por exemplo, uma empresa, né, vamos pegar os extremos, ela é uma empresa de refino de petróleo,
Aí ela fala assim, vou fazer minhas reduções de gás e vou trocar todas as minhas lâmpadas por LED. Aí ela fala, ó, estou fazendo eficiência energética, reduzindo as minhas emissões. É um esforço bom? É um esforço bom, mas você acha que só isso vai reduzir suas emissões? Então, a, os esforços setoriais, por isso que um SBTI da vida é muito importante, porque você começa a olhar o como esta empresa está dentro daquele setor e o que é ser uma empresa de baixas emissões naquele setor. Então, na hora que a gente faz essa comparação, a gente já olhava, né, na época que eu estava no banco, a gente já tinha os padrões de setores nacionais e internacionais em termos do que era uma eficiência socioambiental, e a gente já tinha o IBGC com a questão da governança corporativa e os modelos financeiros como um todo, em termos de gestão de risco. Então, a gente juntava tudo isso e tinha os ratings, né? A gente tinha um rating socioambiental, o rating de crédito e as análises climáticas que eram feitas também. Então, a junção de tudo isso é que dava um parecer interno e, logicamente, que havia discussões junto às empresas para entender o andamento estratégico de para onde ela estava caminhando, não era simplesmente unilateral, tá, gente? Principalmente das grandes empresas, que são muito complexas de serem analisadas, tá? E aí, a foto do relatório contava se era uma foto bonita ou feia? Não, o que contava era a clareza do relatório, porque ele podia ter 200 páginas, mas assim, com uma clareza em que ele dizia exatamente como estava. Onde que está cada informação. Exatamente, então a gente tinha que localizar. Você imagina que você tem lá, o coitado analista está olhando vários relatórios. Se ele vai lá, abre o relatório e não acha nenhuma informação, é capaz dele pegar e pensar até em declinar aquela oportunidade, porque ele não pode também dar um positivo se não tiver o suporte de informações necessárias, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essas análises, e a clareza dos relatórios, os indicadores dos relatórios é que ajudam o trabalho dessa parte financeira. Entendi. Eu sou meio ácido nessa questão, Linda, mas eu sempre achei que a diagramação contava nota. Linda, vamos lá, suas considerações finais, falar um pouquinho também do seu trabalho na Fractal, como é que é? Conta pra gente. Olha, Arthur, depois de eu ter passado aí, eu comecei a trabalhar com sustentabilidade desde 2001, eu tive a oportunidade muito grata, né? 10 anos de idade, né? Era trabalho infantil. Era trabalho infantil, né? Você sabe que eu me formei com 5 anos na faculdade, então a gente está aí firme e forte. Em 2001 eu comecei a fazer a introdução da sustentabilidade nos financiamentos do banco, na época a BN Real, e eu tive a oportunidade de acompanhar. Naquela época não tinha taxonomia, não tinha esse monte de sopa de letrinhas, etc. Então eu tive a oportunidade não só de criar dentro da minha instituição, mas de discutir com todas essas entidades, né, UNEP-FI, de estar lá no clima. Você ajudou a trazer o CDP para o Brasil, né? Você ajudou. Exatamente. O escritório do CDP aqui no Brasil, foi você que ajudou a trazer. Exatamente, porque a gente precisava entender o clima de uma forma mais estruturada, né? Então, discutir com a UNEP-FI o que era o PRI, o que era um banco responsável. Então, a gente foi trabalhando. Eu fiquei até 2017 no setor financeiro, depois que o Santander comprou o ABN Real em 2009, eu ainda fiquei até 2017, pude introduzir muita coisa dentro da organização. Isso tudo para falar que isso me deu uma bagagem maravilhosa, uma experiência muito boa, em que chegou um momento que eu olhava e falava assim, gente, o mercado precisa acelerar, as coisas têm que acontecer, e dentro de um banco eu não poderia ficar conversando de uma forma ativa com as empresas ou dando consultoria para as empresas. Então, eu saí do setor financeiro, abri a minha própria empresa de consultoria, porque era uma coisa muito especializada, né? Se você vai para uma empresa grande de consultoria, ela fica diluída. Então, eu falei, não, vamos começar e a gente vai trabalhar nisso. Tenho trabalhado nisso, ajudando a inserir estrategicamente nas empresas, fazendo diagnósticos, fazendo
trazendo materialidade, plano de ação, ajudando a se qualificar para a busca de investidores, ajudando a entender como é que se prepara para fazer uma emissão de um green bond, de um social bond. Então, trabalhando com eles e mostrando a relevância de como é complexo também fazer esse trabalho em toda a organização. Não pode ficar dentro de um departamento de sustentabilidade e achar que o departamento de sustentabilidade vai fazer tudo pela empresa. Não, ela é um tema transversal, então desde o chairman até o pessoal que está ali na fábrica operando o dia a dia tem que ter a consciência do que tem que fazer. Então, o meu trabalho hoje é advisory, dou muita capacitação, né, dou aula, dou treinamento, faço muitos treinamentos in-house, né, para as empresas que me chamam para explicar o que é sustentabilidade, como inserir, o que é os indicadores ESG, como eu faço a minha mensuração. E venho trabalhando nisso com muito orgulho, junto com o meu parceiro DIP, né, que assim, foi uma alegria imensa encontrar a turma da DIP, porque gente, tudo isso que eu falei para vocês e tudo isso que o Arthur vai falar, eu fazia na mão, tá? Era cálculo ali de puxar o dado, trazer o dado, põe na planilha, chama o estagiário, chama lá o engenheiro e fala assim, vamos sentar e vamos fazer cálculo. Aí vamos, agora tem que revisar o cálculo, ver se a metodologia está certa, ver se o cálculo está certo. Então, hoje, quando eu vejo essa ferramenta, eu falo assim, por que eu não estava lá e a DIP não apareceu naquela época, né? Então, só para vocês terem uma ideia da evolução com a graça de Deus tecnológica, e é o momento da gente avançar. Então, Arthur, eu te agradeço muitíssimo pela oportunidade de sempre estar aqui com um público tão bom e espero que realmente tenha ajudado para que todo mundo possa avançar aí nesse tema. Legal. Bom, Linda, muito obrigado. Reforço o comentário que o Alex fez ali no chat, que sempre é muito bom te ouvir. Você é uma das maiores especialistas que a gente tem hoje no Brasil sobre esse tema, trabalha já há algumas décadas com o tema, então, obrigado pela sua generosidade de ficar aqui falando com a gente. E quem quiser saber mais das soluções da Fractal, de consultoria da Linda, ou das nossas soluções tecnológicas, né? Nós temos 3 linhas de produto, o Start, o Advanced e o Impact. São tecnologias para ajudar nesse relato, para tirar o trabalho manual. Entre em contato com a gente, manda uma mensagem através do nosso site, a gente encaminha aqui internamente e vai poder atender a sua empresa do melhor jeito possível. Então, obrigado a todos, obrigado, Linda, boa sexta-feira para todo mundo. É isso aí, um abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau.